Bom, hoje nós vamos começar o capítulo 26. É o último capítulo desse estudo, desse livro. É um capítulo muito bonito. Vamos nos despedir do nosso doce Caio. A Valéria aprendeu muito, né, Valéria? Tô com saudade de Caio. E vai sentir falta. E aí eu queria só deixar um recado aqui, até o Reinaldo pediu, que na terça-feira a gente tem a reunião também de estudo online pelo Zoom, né? E começou na semana passada o estudo da Revista Espírita, que nesse caso começa com 1800, no ano de 1858, a Revista Espírita. Né? 68, mas vai pular todo o período? É de 58 a 69, né? É 1858, aí são 11 volumes dela, se eu não me Só, engano, né? só. Só. Mas a Revista Espírita, só lembrando, né, tem algumas pessoas aqui que são mais novas na doutrina, ela foi um laboratório, na verdade, de Kardec, né? Um laboratório e também um laboratório no sentido assim de colocar novas ideias, lançar novas ideias, colher informações que vinham de grupos espíritas no mundo todo através de correspondência. Ele publicava, passava pelo crivo dele, é claro, ele publicava aquilo que era, digamos assim, que fosse adequado. E aquilo era discutido, porque discutido como? Porque as pessoas liam e mandavam suas opiniões, mandavam. Kardec recebia milhares de cartas, né? Então, cada mês ele publicava esses trabalhos da revista Espírita, né? E fruto desse resultado das pesquisas dele na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ou de material que era colhido pelas cartas que ele recebia. Então, muita coisa ele foi discutida, então ela foi um laboratório nesse aspecto de produzir novas ideias, muitas coisas que começaram na revista espírita foram parar nas obras básicas depois, e juntamente com a Sociedade Parisiense e com o trabalho de produção, codificação, depois edição das obras básicas, ali é o tripé da doutrina espírita. São essas três coisas, a codificação, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a Revista Espírita. E ela foi um elo de conexão entre muitos grupos. Então, é um trabalho, muita coisa que está ali é a base de tudo que veio depois a se formar através dos livros. Tá bom, gente? Outra. Oi? Não, não, ele já está sendo feito na terça. É papai. Já está sendo feito. Também 19h30 pelo Zoom. O endereço ali, o link é colocado Na no site do terça-feira. grupo. Do grupo. Ele não está Jesus sendo Maria colocado José. no grupo de estudo, está sendo colocado no Jesus Maria José. Mas pode ser que eu passar falar com a Paula para colocar no É. outro também, porque aí facilita para o pessoal, tá? Nós vamos então começar aqui o capítulo. Você lê, Valéria? Ou o Reinaldo? Entendeu? Deixa eu botar só virado aqui para poder pegar melhor o microfone, para não ter problema. A Valéria vai fazer a leitura para a gente, então, do início do capítulo 26. E a vida continua. O matrimônio de Caio e Vera trouxe a Ernesto e Evelina nova fonte de incentivo ao trabalho. Túlio, algo melhor ante as promessas de futura assistência por parte daquela quem amava tanto, concordou em matricular-se voluntariamente no Instituto de Serviço para a Reencarnação, organização no plano espiritual, internando-se de pronto num dos gabinetes de restringimento, entregando seus aprestos necessários. Antecedendo, porém, a medida, certa noite que Serpa se ausentara do lar, foi levada à presença de Vera para familiarizar-se, de algum modo, com aquela que o receberia nos braços de mãe. Ao vê-la na costura em sua casa de Vila Mariana, o moço de imediato simpatizou com ela. Viu-lhe o semblante meigo, os olhos serenos de criatura sofrida, as mãos ágeis na tarefa e respirou-lhe, encantado, o ambiente tranquilo. Recomendou-lhe Evelina para que abraçasse, nela venerando
a protetora que o abençoaria por filho, em nome de Deus. Mancini não apenas se confiou ao amplexo carinhoso, como também lhe osculou a fronte enternecidamente. A filha de Ernesto não percebeu aquela manifestação afetiva no sentido direto. No entanto, por alguns momentos, deixou que o cérebro divagasse feliz. Como desejava obter um filhinho, pensou. Quanto anelava ser mãe, aguardava essa bênção do todo misericordioso, que de certo não a esqueceria. Por outro lado, não ignorava que o esposo ansiava acolher-lhe um herdeiro para o futuro, e por isso, no sonho que entremostrava, desperta, rogava conscientemente a Deus um menino. À medida que as doces prefigurações da maternidade se lhe esboçavam no imo da alma, sintonizava mais intensamente com Túlio na mesma onda de esperança e regozijo, ambos experimentando santo prelúdio de inenarráveis alegrias. Ao separar-se dela, às despedidas, formulou ele a pergunta esperada: quem lhe seria o genitor? A quem chamaria por pai? Evelina, porém, deu-se pressa em explicar que o dono da casa se achava distante e que ele, Mancini, o conheceria em momento oportuno. Na base da verdade prometida, Túlio renasceria de Caio Serpa, absolutamente magnetizado pelo devotamento materno, a fim de se reaproximar do antigo adversário e metamorfosear ressentimento em amor, pela terapêutica do esquecimento. Ante as realizações em processo, o tempo para Fantine e a companheira jazia repleto de obrigações agradáveis e belas. Auxílio constante a Mancini, Caio e Vera na formação do novo porvir e amparo infatigável a Elisa e Desidério, convenientemente hospitalizados. Ernesto, renovado pelo sofrimento, como que remoçara, enquanto Evelina, modificada pelas novas experiências, parecia haver amadurecido, qual se os dois houvessem combinado operar um reajuste de forma, com vistas à harmonização em nível de idade semelhante de um para o outro. Comungavam as mesmas ideias, partilhavam os mesmos serviços. Tudo bem. Tá para cá. No item 1.1, a gente coloca o seguinte: todo o processo corre conforme planejado. Após o casamento de Vera e Caio, Túlio Mancini já se preparava para em breve reencarnar. Como parte desse processo, esse espírito, com auxílio de Evelina, é levado até a casa de Vera, sua futura mãe. Isso ocorre na ausência de Caio, pois o encontro entre os dois seria desastroso naquele momento, prejudicando todo o trabalho até ali realizado. Observemos que Túlio odeia Caio. Então, esse contato com Vera inicia um processo de afinidade entre mãe e filho, facilitando a gestação, a adaptação do espírito e sua tranquilização do porvir, pois Túlio já tem conhecimento que irá reencarnar. A gente viu, né, que ele entra naquele... A gente vai falar um pouco mais sobre isso, 1, 2, mas ele já está entrando num processo de restringimento, de preparação para a reencarnação. Então, ele já está consciente, ele está consciente da reencarnação, mas não do planejamento reencarnatório. A gente fala assim, o espírito escolheu isso, o espírito escolheu aquilo. Não é bem assim, gente. Assim, o espírito escolhe quando ele tem condição de escolher. Se ele não tem condição de escolher, vai do jeito que tiver aqui. Pronto, acabou. Não chega a ser uma reencarnação compulsória. A gente não pode chamar isso aqui de uma reencarnação compulsória. A reencarnação compulsória é quando o espírito não quer reencarnar e vai de qualquer jeito. É induzido, é submetido à amnésia, né, esquecimento total e reencarna. E muitas das vezes a gente sabe que são reencarnações complicadíssimas, mas são necessárias, não tem jeito, não tem outra forma. Tem que tirar ele, às vezes, do plano espiritual e colocar ele na matéria. O caso de Túlio é um caso relativamente comum. O espírito não participa plenamente, tem uma certa ideia,
Foi concedida a possibilidade de encontrar com a mãe, que já é um benefício enorme, mas não é, ele não participa do planejamento. A gente observa que aqui é uma coisa interessante, né? Por exemplo, quando você olha a reencarnação de Segismundo no livro Missionários da Luz, nós vamos ver, é no capítulo 13, nós vamos ver que naquele livro, o Sigismundo era uma situação parecida com a do Caio, porque só que assim, parecida, porque na verdade o Caio matou o Túlio, certo? Túlio vai ser filho dele. Sigismundo havia matado o Adelino, que vai ser o pai dele. Só que aí acontece uma coisa um pouco diferente. Pela evolução do Sigismundo, ele sabia, ele tinha noção, ele sim participou, o Sigismundo é uma história totalmente diferente, porque ele, apesar de ter errado muito no passado, ele foi assassino, né, do próprio pai dele no passado, que não era pai dele, né, era uma outra situação, mas é, ele evoluiu tanto no plano espiritual, ele conseguiu dar a volta por cima, é o que chama virar a mesa mesmo. Assim, o que Sigismundo fez é fantástico. Por isso que eu acho muito assim bacana, como eu sempre falo com vocês, nessas obras da série do André Luiz, é que a gente acaba se identificando com esses personagens. Eles não são santos, não são santinhos que estão ali batendo as asinhas, anjinhos, batendo asinhas, mas são todos cheios de problemas, todos cheios das mesmas situações nossas. E a gente vê muitos deles vencendo essas dificuldades, né? E foi o caso do Sigismundo. Ele vai como criminoso para o plano espiritual, ele se engaja, ele resolve se transformar totalmente, se engaja em tarefas de auxílio, socorrista, e ele vai alcançando méritos, ele vai alcançando créditos, ele vai alcançando um grupo enorme de espíritos que começam a se sentirem, digamos assim, devedores dele, né? Em termos de carinho, em termos de proteção, tanto que quando ele encarna, vai uma quantidade tão grande de espíritos para visitá-lo, que são esses que foram beneficiados por ele, que eles têm que organizar para não deixar ir muito espírito, porque senão ia lotar aqui o ambiente do lar dele de tantos espíritos que queriam parabenizar ele, queriam estar junto ali naquele momento, homenageando a vinda dele para a Terra, né? Porém, aí o que acontece? Se faz uma aproximação dele com Adelino, no sono de Adelino, no desdobramento de Adelino. Aqui não dá para fazer isso, porque no caso do Sigismundo, ele é um espírito que está preparado para aceitar isso. Ele está mais preparado. Ele está com medo de reencarnar também um pouco, mas não é que ele não mantenha raiva de ninguém. Ele não tem raiva de ninguém mais. Ele só tem medo de falhar na tarefa que está sendo concedida novamente a ele. Mas isso não é um empecilho para ele reencontrar o Adelino em sono, né? Mas no caso do Túlio, se ele encontra o Caio, aí complicou tudo, todo o planejamento. Não tinha como deixar. Então, a gente observa que nem sempre nós temos duas reencarnações, elas quase sempre duas reencarnações são diferentes entre si em algum detalhe. Nesse caso, até em grandes aspectos são diferentes, no caso de Sigismundo e do Túlio Mancini. Mas é muito importante que o espírito se aproxime dos pais, já antes da reencarnação, da mãe principalmente, e do pai também, porque o pai também entra dentro desse processo. Só que no caso daqui é impossível, não tem como. Então, por que que isso é ruim? Porque a gente sabe que os conflitos entre pai e filho, ou filho e pai, vão ser maiores depois, porque não estão sendo resolvidos, né, durante o processo reencarnatório. Mas não dá para resolver, não tem como resolver. Tem que estar na carne, tem que estar encarnado. Senão vai ter aborto espontâneo. Aliás, já foi diga-se de passagem, a gravidez da Vera já vai ser uma gravidez complicada, assim, porque o Túlio ele tem uma condição que ele não tem um apego tão grande à matéria, a ponto de se fixar demais no processo encarnatório, mas também nem é um espírito desprendido com muita consciência para abraçar a sua tarefa. Ele está sendo meio que conduzido a esse processo. Está aceitando, mas está sendo meio que conduzido, mas com mais salvaguardas, vamos dizer assim, né? Então tem que ser conduzido com muito cuidado esse processo, tá? E aí, nesse mecanismo, ele encontra a Vera, se aproxima dela, e isso é importantíssimo para esse processo ser bem
ocorrer uma harmonia bem grande. 1.2. Tudo se encontra internado voluntariamente em um instituto daquela cidade espiritual, onde se preparam os processos reencarnatórios. Observemos que o espírito, quando chegar o momento certo, será gradualmente restringido em sua forma perispiritual, ao mesmo tempo em que é submetido a um processo de esquecimento para que uma nova persona, ego, possa se formar no processo reencarnatório. Então, vamos lá. Se nós temos vários egos, várias personas, que são experiências vividas em vidas passadas, vão formando ali uma torre, assim, subindo. A gente falou que nós precisamos. Eu uso muito um termo que não é meu, né? É um termo que a Joana de Ângeles usa, que é a integração, integrar todos esses egos, essas personas, iluminar as sombras que existem dentro desse mecanismo. E a última camada, essa de cima, a camada mais, digamos, à medida que eu vou colocando novas camadas de persona, a camada que está mais acima é a camada consciente. E o José Ronaldo agora? O José Ronaldo digamos assim, é a minha camada do ego mais exposta, mais consciente. As minhas experiências, minhas vivências anteriores estão naquela comparação do iceberg e elas estão embaixo da água, formando aquele grande bloco de gelo, né, embaixo da água, na montanha de gelo que é o nosso inconsciente. Elas têm influências variadas sobre esse ego, mas eu preciso, no momento reencarnatório, esquecer. Sempre a nossa última encarnação é a que mais nos marca, é a que nós temos com mais intensidade, trazemos ela, quando desencarnamos, a nossa última vida. Podemos nos lembrar da nossa penúltima e até outras, depende do nível do espírito. Mas, para reencarnar, eu não tenho como reencarnar trazendo essas lembranças. A não ser casos muito específicos, especialmente em mediunidade, isso acontece. Mediunidade tanto é um link, um vínculo, uma conexão com espíritos externos, quanto é uma conexão com o próprio interior. O médium, ele tem facilidade de mergulhar no psiquismo de profundidade, como tem mais facilidade de buscar. Por isso que o animismo acontece na mediunidade também. Esse é um outro fator que é importante a gente citar. Por que o médium está muito sujeito ao animismo? Porque o médium faz esses mergulhos dentro do seu inconsciente profundo e busca lembranças de vidas anteriores, entendeu? Experiências, memórias, tudo isso ele busca. Isso se mistura um pouco com aquilo que o espírito está passando, com aquilo que o seu ego tenta interpretar no meio desse processo. Isso aí não tem como escapar disso. Qualquer um poderia fazer esse mergulho ou ser induzido a ele por uma terapia de vidas passadas, alguma coisa do tipo, uma hipnose, né? Mas o médium faz isso naturalmente, com certa frequência. Não que todo médium faça isso, mas com certa frequência a gente observa esses mergulhos onde o elemento anímico vem com muita força. Quando a gente está falando de animismo, na verdade, é um elemento do psiquismo de profundidade. Porque se você vai falar assim, é porque a gente tem uma. O que acontece, gente? Nosso vocabulário é pobre. Então, a gente deveria usar o termo assim, mistificação ou automistificação para quando o médium produz uma visão, como é que eu posso dizer? A própria consciência dele, sem saber, produz uma falsa mensagem, mas não é que ele. Isso, se for de propósito, a gente vai chamar de charlatanismo. Se for sem querer, nós vamos chamar de mistificação ou automistificação. Mistificação seria mais um espírito induzido o médium a isso, a falar uma mentira, digamos assim, quando o médium não consegue discernir, a gente vai chamar de mistificação. Uma automistificação é quando o médium cria uma história que nunca existiu, mas ele não consegue separar isso nem da mensagem que o espírito traz, nem do que vem do seu processo anímico. E animismo deveria ser sempre chamado aquilo que você busca na sua alma, na sua vivência passada, que está lá no seu ímã, você.
Só que normalmente nós misturamos esses termos. Animismo, a gente coloca tudo no mesmo balaio, chama de animismo. Mistificação, automistificação e o processo de lembrança de vidas passadas como se fosse um espírito se manifestando. Que precisa, como nós já falamos antes, se for um espírito que está sofrendo, ou seja, se é uma vivência nossa passada de sofrimento, precisa ser tratado da mesma forma como se fosse um espírito normal que está vindo ali a manifestação. Mesmíssima coisa. Não tem diferença nenhuma, né? No processo do doutrinador, ele vai ter que ajudar aquele ego do passado do médium que está em sofrimento, que precisa ser tratado. Por isso que o animismo não é esse bicho de sete cabeças, mas a gente acaba jogando tudo na mesma denominação, isso é equivocado. E a automistificação também não é culpa do médium, é processo de criação mental que vem da própria criatividade da pessoa. Às vezes nós, em sono, quantas pessoas dormindo não descobriram? Às vezes a gente atribui a várias causas isso. Matemáticos, filósofos, físicos, químicos, né? Fizeram descobertas durante o sono, né? Einstein, por exemplo, muitas das descobertas dele não foi na hora que ele estava mais concentrado, foi na hora que ele descontraiu. Então, o mecanismo de, muitas das vezes, às vezes uma inspiração, uma coisa desencadeia todo aquele comportamento, porque no fundo do nosso inconsciente tem muita coisa sendo trabalhada ali. E essa é uma força poderosíssima, capaz de criar fórmulas, criar equações, criar descobertas. Muitas coisas surgem dessa maneira. Pode ser intuição espiritual, às vezes não, às vezes é o próprio indivíduo que vem. Mas a automistificação também não pode ser pela falta de estudo do médico? Pode, mas a questão do estudo. Tipo assim, é claro que o estudo vai ajudar em tudo. Porque a mistificação também vai ser falta de estudo. Mas não só a falta de estudo. A mistificação é a falta de estudo e a questão moral. A automistificação, ela tem a ver com estudo, mas só o estudo também tem que ter a prática. Isso só a prática mediúnica pode ajudar. E aí que a gente fala, dentro de uma mesa mediúnica, você vai fazer, vamos fazer reunião de desenvolvimento mediúnico. Basta ler aquele livro. Quem traz o melhor trabalho nesse sentido que eu já vi até hoje é o Jacobson Trovão, aquele livro Psicofonia. Ele tem o melhor, ele colhe das obras de André Luiz, é pela FEB, inclusive, esse livro dele. Ele pega esse material, ele traz o melhor trabalho nesse aspecto. O médium, no desenvolvimento mediúnico, é quando nós vamos conseguir ajudar o médium, não tolhendo ele, deixando vir à tona esses elementos para a gente poder identificar onde está, porque o estudo vai ajudar, mas se ele não conseguir trazer isso à prática, não vai adiantar só de ficar lendo para depois ele tentar praticar, vai fazer do mesmo jeito. Vai vir menos, mas vai vir. Ele precisa deixar vir para aí ser orientado. Aí, nessa orientação, ele vai passar a se conhecer e vai conseguir começar a fazer essas distinções. A verdade é que nem médium que vê, tá vendo, eu estou vendo para a Rossana, vamos dizer que tivesse um espírito lá dela, fosse um médium vidente. Aí eu não sei distinguir. O Divaldo não sabia distinguir. Né? Quem viu o filme dele sabe que ele e vai ver o livro lá, Semeador de Estrelas, vai ver que ele não conseguia distinguir quem era vivo, quem era encarnado e desencarnado. Depois o médium passa, obviamente, a desenvolver. Com o tempo, ele vai ser. Está falando de Divaldo, né? Então, assim, o próprio Chico tinha essa mesma situação também no início. Dificuldade de conseguir. Ele conversava com a mãe dele, achando que era a mãe dele mesmo que estava ali, né? Mas tudo bem, ele era criancinha, mas mesmo quando você vai à frente, ele não consegue, o médico não consegue, às vezes, distinguir. Então, isso também nós podemos dizer que é uma questão de prática do médium para ele desenvolver essa questão, entendeu? Continuando aqui no 2, é de se imaginar alguns problemas que podem ocorrer pelo fato de que na gestação esteja tão próximo daquele a quem odeia, e um desdobramento de ambos poderia gerar alguma dificuldade. Vamos supor que o Túlio desdobrasse e encontrasse dentro da casa o Caio Mancini, também desdobrado, né? É importante observar que o amor de Vera pelo filho que se forma em seu ventre é o próprio amor de Caio Serra pelo futuro filho, a quem ele desconhece o passado. Permitirá que os laços necessários do pai e o filho se formem, porque Caio já está olhando para a barriga
da esposa dele que vai aumentando, né? O pai sente isso, né? Ele olha para a barriga da esposa dele, que tá, o filho está ali se desenvolvendo, já começa a amar o filho ali, a filha ou o filho, né? Que está se formando. Então, esse amor já começa a acontecer bem antes da formação plena da criança, no ventre da mãe, né? E tudo isso vai facilitar, mas certamente que eles evitaram que eles se encontrassem, é um processo muito complexo. E se forme o processo como um todo, ainda que envolva momentos difíceis, terá tudo para ser bem sucedido, tá? Até porque ele está sendo muito bem assistido todo esse processo. Só mais uma vez lembrando que acabei de sair um pouquinho fora dessa questão, mas assim, a amnésia, que é de maior ou menor grau, precisa ocorrer para que uma nova persona se forme. Aí eu estava até conversando com a Valéria no início aqui, que o que acontece? A criança passa por várias fases. Tem uma fase que a criança ela acha que ela é uma parte do pai e da mãe. Se você pegar uma criança até 2 anos, mais ou menos, hoje até as crianças estão ficando tão desenvolvidas que essas idades que a gente colocava no passado, né, começa meio que... Mas assim, 2, 3 anos, a criança acha que ela é parte do pai e da mãe, que ela não consegue, ela não tem uma individualidade. Ela começa a ter isso quando ela começa a brincar com os amiguinhos dela. Aí ela começa a ter uma noção de que ela não que ela tem um eu dela, que ela tem uma individualidade. Até então ela não tem isso. Está muito ligado ao passado, no sentido assim, não é o passado, está ligado a. Porque ela tem um efeito na amnésia, então, está ligado a um mundo espiritual, com muita intensidade. A criança, em geral, tende a ter mediunidade, um certo grau de mediunidade e tal. E esse processo vai. Quando chega lá na. Vejam, há um desenvolvimento cerebral importante acontecendo aqui. A maturidade cerebral nossa só vai acontecendo por volta dos 18, 19, 20 anos. Aí que o teu cérebro alcançou a maturidade máxima. Formação dos lóbulos, dos corpos, toda a região cortical, córtex pré-frontal, só com 18, 19, 20 anos. Tá? Varia pouca coisa de um para outro. Aí você está plenamente formado, teu cérebro. Aí, nessa fase, a gente recebe toda a influência do nosso espírito. Por isso que você tem uma transformação que é, em parte, muito do sentido endócrino, né? De toda aquela explosão de hormônios que tem na adolescência e tudo mais, na puberdade, depois na adolescência. Mas com isso se mistura também um aumento da influência da última encarnação nesse espírito. Por isso que muda tanto a criança. A criança, ela às vezes ela é muito alegre, se torna triste, ela às vezes ela é triste, fica alegre, ela fica irritada, depois vai ser uma criança que era alegre, vai ser uma criança mais carrancuda, porque a última encarnação agora ela consegue se impor com um pouco mais de força. Ela não consegue vencer a barreira dessa amnésia, mas muito daquela tendência se mostra mais forte. Por isso que às vezes a gente vê o jovem com 15, 16, começar a mudar muito a personalidade dele. Em parte em função disso. Lembrando que nós temos uma flexibilidade do cérebro muito grande para estar pronto para essa mudança, para esse processo. E aí, formado o novo ego, está pronto agora para a nova jornada dele, em que ele pode reencontrar inimigos, pode reencontrar entes queridos e tudo mais, e não misturando, porque os papéis se invertem, né? Então, pensa bem, você vai casar com uma pessoa que foi a tua mãe, por exemplo. Seria uma loucura se você se lembrasse disso. Então, não pode, você não tem como, você tem que recomeçar a partir de um novo ego, tá? Até porque isso não tem nenhum problema a longo prazo, porque tudo vai ser o próprio, vai ser um amor. Como a gente já falou, né? Você tem várias formas de amor, mas que vai, no final das contas, caminhar para o ágape, né? Essa forma mais sublimada de amor. E a gente estava comentando com a Valéria, o caso de um suicídio teve de uma criança, um menininho de 12 anos, né? Uma menina. Menina de 12 anos. E assim, o que acontece? A gente está vendo que os suicídios e essas depressões, ideações suicidas, automutilação, está descendo o padrão de idade. Então, uma hipótese disso está acontecendo, estava conversando sobre isso, mas é só uma hipótese, é que o excesso de estímulos que o cérebro está recebendo, desse mundo muito, digamos assim, muito digital, né, com muitas informações,
está fazendo com que esses efeitos do espírito da vida passada venha com mais força num cérebro que ainda não maturou. A maturação do cérebro não tem jeito. Você pode estar estimulando, o estímulo você está trazendo, mas a maturação de lobo pré-frontal não. E já áreas corticais não. Essa não tem jeito, só vai se dar para os 18, 19, 20 anos. É lá que você vai estar a maturidade, a maturação cerebral vai estar nessa idade. Se você está trazendo influência do espírito numa criança de 9, 10, 11, 12 anos, ela começa a sofrer uma pressão de um processo que o cérebro dela ainda não está muito bem preparado. Então, novos desafios estão surgindo diante disso. Nós não temos ainda uma resposta clara de como lidar com essa situação, mas é claro que a vigilância dos pais, né, de professores e tudo mais, vai ser um ponto importante para se poder tentar evitar complicações. Mas as crianças o cérebro ainda não está preparado, mas os estímulos do espírito estão vindo com mais intensidade porque estão sendo provocados por uma avalanche de informações, de narrativas e tudo mais, que vão trazendo um amadurecimento muito precoce. Quer dizer, não é amadurecimento, é um crescimento, é um desenvolvimento precoce do ego sem a maturação do cérebro. E o cérebro tem os seus mecanismos para evitar que determinadas coisas aconteçam no momento certo. A criança, por exemplo, a gente está falando de criança de 2, 3 anos. Uma criança de 2, 3 anos, de 1 ano, apesar dela se considerar conectada ao pai e à mãe, ela não consegue se individualizar. Nós nunca elaboramos tantas sinapses cerebrais quanto nessa fase. É a fase que nós mais elaboramos sinapses cerebrais. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais ou menos 100 bilhões de neurônios, certo? Esses neurônios ainda estão se desenvolvendo ao longo do tempo. Na criança tem menos quantidade, o aumento desse número de neurônios vai até a idade inicial, final da adolescência, até essa fase de 18, 19 anos. Mas cada neurônio pode se ligar a 10 mil outros neurônios pelos dendritos dele. É como se fosse uma árvore de cabeça para baixo. Então, você tem o axônio aqui em cima, os dendritos aqui embaixo, são como as raízes. Só que você imagina que você tenha 10 mil raízes. Cada uma pode se ligar a um neurônio. Então, você tem 100 bilhões de neurônios, cada um podendo se ligar a 10 mil neurônios. Olha a quantidade de conexões que a gente faz. Só que a criança faz muito mais do que isso. O bebê, tanto o bebê quanto a criancinha novinha, ela produz uma quantidade imensa. Só que ela vai também descartando tudo aquilo que não é útil. Mas como ela está aprendendo tudo novo, o cérebro está numa velocidade extraordinariamente alta de produção de novas conexões. Então, toda a nossa fase reencarnatória é maravilhosa. Ela sofre um processo que se estabiliza lá pelo início da nossa maturidade, e aí vai nos acompanhar a mais ou menos aquela estrutura ali. Com as suas conseguimos fazer ainda modificações, mas o grande leque dessas modificações já se operou. Tá bom? Bom, vamos agora para o item 2, dá para a gente fazer também aqui, eu acho. Você lê para a gente, Valeria? Impressionado com aquela conciliação gradativa, a surgir mecanicamente da associação sempre mais ampla e mais íntima dos dois, na obra da própria edificação espiritual, Ernesto procurou o instrutor Ribas, inquirindo respeitoso se lhe seria cabível conhecer o passado sem mais delongas, reavendo a memória de outras existências, ao que o mentor informou sensato. Não, Fantino. Desaconselhável a providência, conquanto possível. Você e Evelina estão abraçando longa empresa de serviço em nosso plano. Terão muitos problemas a resolver, muito trabalho a realizar. Desidério, Elisa, Amâncio, Brígida, Caio, Vera, Túlio. Evelina e você formam uma equipe de corações comprometidos uns com os outros perante a lei de Deus há muito séculos. Todos reciprocamente enlaçados no clima da aprovação, lembrando elementos químicos em cadinho fervente para o acrisolamento indispensável. Outros componentes do grupo chegarão com o tempo para a vitória geral sobre os alicerces do amor que ainda venham muito ao longe.
Integramos, eu também com vocês, uma grande família e num sorriso amistoso. Somos aqui milhares de criaturas nas mesmas condições, trabalhando e batalhando pela nossa redenção, começando pelo aperfeiçoamento de nós mesmos, nos recessos do mundo individual. Na Terra, não formulamos ideia do volume de obrigações que nos espera depois da morte. Sem dúvida, toda construção nobre há que ser dirigida. Primeiro projeto, em seguida execução. No plano físico, idealiza-se a continuação da vida. No mundo espiritual, idealiza-se a correção, o reajuste, a melhoria e o polimento dessa mesma vida no plano físico. Somos viajores do berço para o túmulo e do túmulo para o berço, renascendo na terra e na espiritualidade, tantas vezes quanto se fizerem precisas, aprendendo, renovando, retificando e progredindo sempre, conforme a lei do universo, até alcançarmos a perfeição, nosso destino comum. Isso quer dizer que, de futuro, talvez Evelina e eu venhamos a renascer entre os homens daqueles mesmos espíritos em cuja aproximação estamos colaborando. Quem sabe? Isso é mais que possível obviamente natural. O orientador ainda não havia articulado o esclarecimento de todo quando Ernesto aventou tímido, qual jovem que estivesse abrindo o coração diante da autoridade paternal. Instrutor Ribas, Evelina e eu temos refletido. Fantini, receoso, não conseguiu terminar o enunciado. Foi o próprio Ribas que lhe contemplou a exposição, carregando as palavras de bom humor. Já sabemos, Fantini, vocês dois pensam no casamento compreensível e digno, consciente agora da imensa obra de transformação e burilamento que estarão dirigindo, por muito tempo, no grupo espiritual a que se vincula. O senhor viu algum impedimento? Absolutamente nenhum. De vez que tanto Elisa quanto Caio já dispensaram vocês de qualquer compromisso afetivo. Elisa, Fantini acanhado, se dispunha a prosseguir, mas um auxiliar do Instituto veio chamá-lo com urgência para custodiar Evelina de viagem para a esfera física, de ação assistência vera, já em avançado processo de gravidez. Despedindo-se, o mentor afirmou-lhe satisfeito: esteja tranquilo, Ernesto, pensaremos no assunto. Muito bem. 2.1. Fantini procura o instrutor Ribas para buscar esclarecimentos e orientações quanto ao seu futuro e o de Evelina. Inicialmente, deseja a possibilidade de rever o passado de outras reencarnações, acreditando que isso possa ajudá-lo. Ribas explica que não seria uma providência desejável. Processos de regressão de memória no plano espiritual, antes de reencarnações, eventualmente podem ser feitas, mas não é comum até onde sabemos. Apenas quando isso se faz indispensável. Normalmente, o próprio espírito, à medida que evolui, poderá acessar arquivos de reencarnações passadas de forma espontânea. Assim, como a sensibilidade mediúnica ou intuitiva representa um processo desejável, que possivelmente no futuro, em um mundo regenerado, será algo natural. A lembrança de vidas passadas, ou seja, o mergulho nas camadas profundas do inconsciente, representa mecanismo esperado quando passamos a conseguir a expansão da consciência. Quando a gente fala em expansão da consciência, nós estamos falando da expansão desse, digamos assim, esse ego, essa persona, que é a camada mais, digamos, não vou falar superior, porque isso daria a impressão de que a camada que mais evolui, é o ego que mais evoluiu. Às vezes não. Pode ter um ego que cometeu erro pra caramba. É o ego, é a camada mais consciente, tá? É o que faz o processamento consciente.
E nós temos camadas enormes de vivências que produzem processamentos inconscientes ou subconscientes, dependendo do nível. No nível um pouco baixo, eu costumo chamar de subconsciente, inconsciente, profundo, eu chamo níveis mais, camadas mais arcaicas, mais antigas, né? Vejam, uma expansão de consciência, ela aconteceria em duas formas. Imaginemos nós num mundo regenerado, tá? Onde o mal não prevalece mais, onde o bem, ele não é, o bem não é totalmente dominante, tá, gente? O bem ele é predominante, mas não há assim, existem ainda espíritos que sofrem, mas não são mais espíritos revoltados ou espíritos assim, como é que eu posso dizer, endurecidos, espíritos criminosos que não querem de forma alguma se arrepender. Esses não tem jeito, eles acabam migrando para outros mundos menos evoluídos. Mas você vai ter espíritos ainda que precisam de algum burilamento, mas isso vai ficar até mais fácil para eles, dependendo da. É claro que para eles terem isso, eles também têm o seu merecimento. Eles fizeram coisas boas no passado para merecer isso. E é como se fosse nosso lar. Nosso lar ele serve muito para a gente como seria um mundo regenerado. Você vê que nosso lar tem câmeras de retificação, espíritos sofredores lá. E, no entanto, é uma colônia que está totalmente sob equilíbrio. Prevalece o bem, certo? Mas ainda tem espíritos. Por exemplo, André Luiz estava no hospital lá em nosso lar, cheio de dúvidas, achando que ia ser cirurgião, que não sei o quê, que era o bambambam, bam, bam, aquela coisa toda. No entanto, era um espírito que nem, assim, estava ali, mas ele só estava ali porque ele é minoria, vamos dizer assim. A maioria, ou o controle, não está na mão dos enfermos, está na mão daqueles que têm conhecimento e têm equilíbrio, que é diferente do nosso mundo. Nosso mundo está na mão dos doentes, dos enfermos. Né? Por isso nós temos tantas guerras, tantas situações assim. Né? Os enfermos é que têm o domínio, o poder, né? Está na mão daqueles que estão obcecados pelo poder, pela matéria. Também chega lá na família, depois foge. Ah, aquela menina também é um exemplo também. É. Então você tem o desequilíbrio dentro do nosso lar, mas a predominância do bem. O mundo nosso regenerado vai ser mais ou menos a mesma coisa. Mas o que acontece nesse mundo? Você começa a ter maior intuição, maior mediunidade, é o esperado, porque quanto mais o espírito evolui, mais ele tende a ter expansão perispirítica, com mais facilidade, mais desdobramento, mais vidência, mais audiência, intuição mais forte. Tudo isso é esperado como uma expansão externa dessa consciência, mas ela não se expande só externamente. Quando nós falamos de expansão dos estados de consciência, nós falamos também de uma expansão para dentro, um mergulho no seu psiquismo de profundidade. Portanto, as lembranças de vidas passadas tendem a começar a emergir com uma certa naturalidade. Então, elas ocorrem em dois sentidos, para fora e para dentro. Então, é isso que nós falamos. Mas quando você quer apressar esse processo, só em situações muito específicas. Então, a gente tem um caso, por exemplo, no nosso lar, que é a mãe daquele enfermeiro que é amigo do André Luiz, como é que é o nome dele? Esqueci o nome aqui agora. Aquele amigo que o André Luiz fica até na casa dele, tem a mãe desse enfermeiro. É um nome pequeno. É, pequenininho. É um nome pequenininho. Mas assim, vocês sabem quem é. Ninguém, a gente não está lembrando o nome, mas vocês sabem. Lísias. A mãe do Lísias, vocês lembram, o pai dele já tinha reencarnado, né? O pai que eu digo assim, da vida anterior, mas que ainda estavam vivendo como uma família no plano espiritual. O pai tinha reencarnado, a mãe ia reencarnar logo depois. E aí, o que acontece? Ela e o marido pedem, antes desse processo reencarnatório, eles eram espíritos bondosos, assim, vamos dizer, bem acima já da média, mas não eram espíritos superiores, mas eram espíritos acima da média. Na Terra eles se destacariam com certeza, como espíritos bem acima da média na Terra. E aí tem alguma coisa que traz a eles uma agonia, uma angústia, eles não sabem o que é. E eles pedem, eles não estão conseguindo lembrar do que seja isso. Então, talvez até tivessem conseguindo lembrar de uma ou duas vidas atrás. Eles não entram em muitos detalhes. Eu acredito que, pelo estado deles,
estavam lembrando de alguma coisa, talvez de uma, mas não era de uma, duas vidas. É permitido a eles voltar, tipo 300, 400 anos, mais ou menos, atrás. Eu não me lembro exatamente quantos. Vamos ver lá sua lá, vai mostrar lá. E lá eles descobrem essa vida que eles tiveram, que eles viveram uma situação que gerou esse sentimento de culpa, esse sentimento que ainda se manifesta como uma sombra muito forte, que eles não conseguem iluminar isso. Então, nesse caso, pelos méritos deles e que isso seria útil, eles estavam preparados para ir só até esse ponto. Para mais do que isso também não podia, não estavam preparados para poder ir além disso. Então, eles vão até um certo ponto, ali eles descobrem qual é a causa dessa coisa que está agoniando tanto eles. E isso vai ajudá-los a fazer o seu planejamento. Então, mas aí, gente, são situações muito específicas. Mas terapia de vidas passadas. Bom, vamos lá. Você lidar com coisas ruins que nós fizemos no passado, ou coisas, perdas muito sérias que tivemos e não conseguimos processar, primeiro nós deveríamos tentar resolver isso por aqui com as ferramentas normais que nós temos. Então, por exemplo, as religiões, as doutrinas, as filosofias, os recursos médicos, os recursos farmacológicos, os recursos, ainda que os recursos farmacológicos só vão tratar no nível do efeito. Mas eu estou me referindo a uma pessoa que tenha, por exemplo, uma ideação suicida fortíssima. A gente vê muito isso, ideação suicida com automutilação. Aí você precisa tentar a terapia de vidas passadas para ver se consegue, porque você não tá, a terapia convencional não está conseguindo. Os mecanismos religiosos não estão conseguindo, os passes não estão conseguindo. Não há obsessor envolvido, ou se há obsessor, não é ele a causa principal do processo. Às vezes pode ser o obsessor. Se for obsessor, você consegue resolver bem numa casa espírita. Mas pode ser que não seja obsessor, pode ser a pessoa, essa memória do passado está vindo com muita intensidade. E aí, para resolver isso, nesse caso, eu concordaria com o uso da terapia de vidas passadas, entendeu? Porque se você não fizer, pode ser pior. Aí você não tem. Não pode piorar dependendo da Pode, mas pegada. aí se você vai, pensa bem, se você está indo para um caminho que você sabe, essa pessoa vai se suicidar. Uma tentativa. Uma tentativa. Por quê? É que eu te falo, é o último recurso, entendeu, Vale? É o último recurso. É que nem se usa eletroconvulsoterapia para depressão grave, severa, resistente à medicação. É perigoso, porque você vê, você só faz, tem que estar anestesiado, tem que ter uma equipe médica ali para fazer. Isso que é complicado, não dá para fazer de qualquer jeito. Você vai correr uma corrente no cérebro da pessoa, dá bons resultados, mas pode dar, porque você produz uma convulsão. Fazia, e com tensões e cargas muito maiores. Muito, mas muito maiores. É uma loucura, né? E dava, se a pessoa sobrevivesse, melhorava um pouco. Ah, tá com cérebro frito. Fritou tudo. Mas você vê, a eletroconvulsoterapia, ela tem excelentes resultados, assim, mas são só os casos muito graves que se faz isso, quando a pessoa resistente à medicação. Então você tem que fazer isso, porque senão essa pessoa vai se matar, cara. Ou então ela vai chegar a um ponto que essa depressão vai levar ela ao estado de catatonia completa. Então você usa esse recurso. Então, o recurso de terapia de vidas passadas você usa, mas sempre que foram esgotadas todas as possibilidades. Agora, você usar ele como primeira opção, como o pessoal às vezes faz, eu acho um equívoco. Você pode saber de coisas que E provavelmente, às vezes, essa idealização suicida é de algo do passado. sim, Aí é algo que seja pior do que você viveu nessa vida. porque você vê, você tem uma camada de vivências exatamente para criar um isolante, para amortecer essa força que está vindo do passado. Ela vem amortecida, ela chega, na verdade, amortecida. Pensa bem, você vai agora olhar aquilo direto, sem esse amortecimento. Você vai receber todo o impacto. Pode dar certo, pode dar errado. Entendeu? Então, seria o último caso quando você já não tem mais, quando tem, assim, uma situação de risco de morte, risco de fato da pessoa tentar o suicídio e conseguir efetivar ele, e você não tem como controlar o processo, e tudo bem, a gente vai tentar.
Agora, tem que ser com muito cuidado. E, de preferência, se pudesse ser feito com auxílio espiritual. Isso que eu ia Como falar, era o caso do Hermínio Miranda. depende. Hermínio Miranda trabalhava muito com regressão hipnótica, mas Hermínio Miranda tinha uma ligação com a espiritualidade muito forte. Até os espíritos ele induzia. Hermínio Miranda, no processo de desobsessão doutrinando, né, ele induzia o espírito a fazer uma terapia de vida passada com o espírito obsessor, entendeu? Mas aí ele estava com auxílio dos mentores dele, né? Ele tinha uma mediunidade assim intuitiva muito forte. Ele não era um médium extensivo, mas era um médium intuitivo muito forte. O nível dele, você vê que com poucos anos já estava com pique no espírito e já estava Sim, psicografando de poucos anos. era um troço impressionante, né? Eu sou fã dele, né? Sou suspeito para falar porque eu tenho uns 20 livros lá do Hermínio Miranda, cara, sou louco. A gente vai terminar aqui no 2.2, gente, para a gente não passar muito do horário. Semana que vem a gente continua. Ele termina o 2.3 e já começa no outro. Lembrando que eu não comecei nem o primeiro capítulo do Libertação. Não adiantei nada. E não tenho nada feito, que é a primeira vez que eu vou fazer Libertação. Eu não tenho nenhuma base para começar. 2.2. Vários comentários são feitos pelo instrutor Ribas com relação ao papel de Evelina e Fantini na organização dos planos reencarnatórios de todos aqueles espíritos. E a possibilidade de que eles mesmos, né, quer dizer, o Fantini e a Evelina, pudessem vir nascer na família desse grupo, como filho, como neto, sei lá, mais provável como netos, né? O processo da desencarnação e reencarnação representa, de certa forma, dois lados da mesma moeda. Sempre a vida, sempre a evolução, sempre a continuidade de um projeto maior que pertence a Deus e no qual estamos inseridos. No plano espiritual, recordamos a última existência, verificamos os erros e acertos, trabalhamos e aprendemos coisas novas, reforçamos pontos em que ainda apresentamos certas falhas de comportamento, e aí, novamente, quando as circunstâncias são adequadas, retornamos à matéria para o desempenho de várias atividades. Aí vamos corrigir os erros passados, vamos aprender coisas novas, né? Vamos reparar os equívocos cometidos. Então, assim, a desencarnação, ele é uma... Tirando os casos em que nós precisamos passar longos períodos em região umbralina, que não é o desejável para nós, né? Digamos que a gente desencarne e não vá para um umbral, vá já para uma cidade espiritual, para um posto de socorro. Essa é a situação ideal, certo? O que vai acontecer nessa situação ideal? Nós vamos estudar, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer uma revisão da nossa vida anterior na Terra, o que a gente errou, o que a gente acertou. Não precisa ir lá atrás, buscar em 3, 4, 5 vidas atrás. Basta a gente olhar nossa última existência, é o suficiente para a gente planejar o que nós erramos mais, quais são os nossos pontos mais fracos, onde estão os nossos calcanhares de Aquiles ali, né? Na nossa última, a gente já consegue identificar. Não, se for para trás, a gente vai ficar apavorado. Então, melhor a gente pegar e focar. Aí a gente se prepara novamente para vir e fazer trabalhos que irão corrigir erros do passado, aprender coisas novas, inclusive sob assistência desses espíritos que nos assessoraram, orientando-nos no plano espiritual, trabalhando na nossa reencarnação. Então, é todo esse envolvimento. Então, esse mecanismo da desencarnação é extraordinário, porque ele vai permitir que esse tempo que a gente esteja no plano espiritual, a gente se prepare bem para voltar bem, melhor, né? Aí vamos viver a nossa vida na Terra, daqui a pouco a gente volta de novo ao plano espiritual e a vida continua, né? Como está aqui no livro. É o caso da Terra do Rio. Teve uma vida totalmente desregrada. E ele olhando quando chegou no mundo espiritual, ele teve essa ascensão. Sim, por isso que eu falo sempre que eu acho que essa série ela nos ajuda muito, porque a gente não fica vendo assim muito, até os espíritos mesmo, o Ribas mesmo, tem hora que parece que ele entra nos estados assim não é de arrependimento, sabe? Dá consciência, a consciência que ele fica pensando assim, poxa, eu fiz isso no passado, vou ter que estar corrigindo isso. Tem hora que você vê isso no Ribas acontecendo, o cara que é o mentor ali praticamente do grupo, né? Dentro disso aqui. Aí você vê, caramba, se o espírito está nessa condição, está tendo esse papel, então eu não estou assim tão ruim também, né? Estou péssimo. Não tô, não, eu vou dizer assim, não, pera lá, mas se ele
está ali, está tendo essa condição, nós também temos condições. Esse que é, eu vejo sob esse aspecto. Eu acho que essa obra nos coloca sempre nessa visão do melhor, de que espíritos que caíram, que falharam, que podem sempre estar corrigindo. Exato. Você vê, aqui é tudo correção, cara. Tudo correção. Todo espírito se corrigindo ali dentro desse processo. Então, é muito bacana ver essa parte. Pessoal, nós vamos pausar aqui então e vamos fazer a nossa oração.